Oi, 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 oi. Deixa eu ver quem tá online. Vou convidando, assim, de repente tem gente que tá online. Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite, Flanking, Bacanário, Grace, Cláudia, Denise. Boa noite. Tudo bem, gente? Hoje eu tô um pouquinho... Oi, Daniel. Hoje eu estou um pouquinho resfriada. Boa noite, Carlinhos. Gente, bora lá, vou pedir uma contribuição de vocês. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Tem um aviãozinho aqui do lado. Se você puder convidar seus amigos, seus contatos, eu agradeço. Minha voz hoje tá meio caidinha, mas eu não quis deixar de estar aqui. A não ser quando acontece alguma coisa que não dá, eu aviso, mas eu não quis deixar de estar aqui, tá bom? Aí, quem não me segue, me siga. Tá? E hoje a gente vai, quem não viu a live anterior, eu comecei a falar sobre limpeza de ambientes. Lá eu dei um monte de dicas, dei um monte de ferramentas, trabalhei a consciência e hoje eu vou trazer mais consciência. Do dia 10 ao dia 15, eu vou estar no Hotmart dando um curso com vivência de limpeza de ambientes. Mas a ideia é exatamente a trabalhar a consciência de vocês para que vocês possam perceber o que acontece no ambiente da sua casa, do seu trabalho, da sua residência, do seu prédio. Ah, eu moro no prédio. O que acontece no seu prédio? O que acontece no seu condomínio? O que acontece na sua rua? Você trazer essa consciência. Eu conheço pessoas, por exemplo, que moram em rua de cemitério. Então, essas pessoas que moram em rua de cemitério, elas necessitam fazer mais limpezas do que as pessoas que moram no meio de uma floresta, deu para entender? Conheço pessoas que moram perto de hospitais, perto de delegacia. Isso tudo carrega uma energia meio densa. Então, a gente tem que entender que a influência da vizinhança também impacta a nossa residência, a nossa vida. Então, a ideia hoje é a gente ampliar. A primeira eu trabalhei bem assim, a residência, tá? Não é que eu acabei a residência, gente. Vocês têm que entender que vai ter um curso. Isso aqui também é trabalho. Não vejo problema nenhum. Eu trabalhei um pouco do conhecimento que dá para vocês chegarem e fazerem já mudanças. Mas o meu objetivo também aqui é vender o meu curso para que vocês possam aprofundar dentro dos recursos que eu estou te entregando, entendeu? E para que você possa até ganhar dinheiro com isso, porque eu vou te dar recursos que, se você quiser trabalhar com limpeza de residência de pessoas conhecidas, existe essa possibilidade. Então, assim, a minha percepção é bem mais ampla. Primeiro eu botei num preço, super contribuição, 147, esse preço não vai ficar, vai ficar 147 até dia 13. Depois do dia 13 eu vou passar para 197. Por quê? Porque a ideia não é só você fazer e você poder até trabalhar com isso se for uma escolha sua, tá bom? Então, gente, você que mora num apartamento, você tem vizinhos e tem um prédio, né? Você que mora numa casa, muitas vezes você tem jardim. Às vezes você mora numa vila. Às vezes você mora num condomínio de casa, né? E na outra,
Lá eu trabalhei você se conectar à sua residência. Hoje eu vou trabalhar você se conectar a uma coisa maior. Então a primeira coisa que eu vou convidar você é você fechar seus olhos um pouquinho, pegar 3 respirações profundas, deixar o ar entrar. E quando o ar sair, imagina que está saindo todo o ar velho, toda a energia velha. Você vai renovar a tua energia, vai ser até bom para mim também. Pega outra respiração profunda, começando lá no abdômen. Deixa o ar entrar e teu abdômen crescer. Enche o diafragma, peitoral. E esvazia pela boca. E vai entrando com o abdômen lá dentro. Pega mais um pouco o ar. E solta. Aqui no nosso externo, aqui dentro do externo, a gente tem o timo, que é responsável pelo nosso sistema imunológico. Então a gente vai bater um pouquinho, falando, ativando o timo, ativando o meu sistema imunológico e me abrindo para receber. Ativando o timo, ativando o meu sistema imunológico e me abrindo para receber. Ativando o timo, ativando o meu sistema imunológico e me abrindo para receber. E respira. Agora, da sola dos seus pés, você vai imaginar que uma energia desce até o coração da Mãe Terra. E ao descer no coração da Mãe Terra, você vai se conectar com a Terra. Por que se conectar com a Terra? Porque a Terra nos dá tudo que a gente precisa. Nossa casa está na Terra, nosso emprego está na Terra, ela recebe nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que a gente ama. Então, vamos ter essa gratidão pela Terra, se conectar com a Terra, imaginando que da sola dos seus pés sai uma energia sua que desce até o coração da Mãe Terra. E você fala, boa noite, Terra. Se você assistir de manhã, bom dia ou boa tarde, não importa. Que você possa ser uma contribuição comigo, Terra. Levando do meu corpo físico tudo que não serve. A Terra transmuta. Você não vai ficar jogando energia pesada na Terra. E trazendo para o meu corpo físico todos os sais, minerais, vitaminas, tudo que eu preciso para estar saudável. Respira. Vamos imaginar um sol das mais altas dimensões em cima da nossa cabeça. O sol é o representante do divino. Coloca o teu nome todo desse sol, dá um comando, sol das mais altas dimensões. Bota o teu nome todo, data do teu nascimento e deixa o sol derramar as qualidades do divino em você. Qualidades de saúde, de luz, amor, abundância, harmonia. Deixa Marilde, boa noite. E aí, gente, eu tenho um pai de 92 anos, sabe? E ele caiu. Quando ele caiu, ele quebrou o bracinho, mas ele machucou, gente. Ficou todo preto, peito. Boa noite, querida. O bracinho do meu pai ficou todo preto, levou pontinho na mão, no dedo. Machucou o joelhinho. Eu fiquei bem estressada. E aí, no primeiro momento, eu sou aquela que resolve tudo, entendeu? Aí ontem eu passei o dia com ele. Ele tá melhor. Mas eu senti que por ele estar melhor, agora eu abri espaço para... Eu não tive tempo, fiquei nervosa com a queda dele. Eu estava no trabalho, me ligaram avisando. E eu falei, quê? Meu pai caiu na rua. E levaram ele para o hospital, sabe? Então assim, eu levei um puta susto. E eu senti que agora que a coisa acalmou,
a minha gripe chegou, como se fosse o emocional, sabe, liberando a tensão que eu senti. Então, gente, agora você vai se conectar com a área externa da sua casa. Na outra live a gente se conectou com a nossa casa internamente. Se você mora em prédio, você vai se conectar com o seu prédio. Se você mora num condomínio, por exemplo, eu moro em prédio, mas tem 17 prédios, é um condomínio grande. Então, além de me conectar com o meu prédio, eu vou me conectar com o meu condomínio. Se você mora numa casa, tem uma casa em cima, uma casa embaixo ou casas do lado, você vai se conectar com a casa de cima ou com a casa de baixo, com a casa dos lados, entendeu? Ah, mas eu não tenho casa. Beleza, você vai conectar com o seu quintal, se você tiver quintal. Então, busca criar essa conexão para você perceber como está a energia do seu condomínio, do seu prédio, ou da sua vizinhança, da casa de cima, ou da casa de baixo, da casa de lado. Então, vamos lá. Aí você pode falar para o seu corpo. Corpo, mais consciência, por favor. Corpo, mais consciência, por favor. Vamos falar 7 vezes. Corpo, mais... Esse corpo é o seu corpo. Mais consciência, por favor. Corpo, 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 mais consciência, por favor. E observa a energia. O que você percebeu? Às vezes vem uma imagem assim, ao escuro. Às vezes vem uma dor de cabeça. Às vezes vem alguma coisa. Você tem que entender que a sua percepção é sua percepção. E o fato de você perceber assim hoje não significa que você não vai perceber diferente no futuro, porque é o músculo da percepção. A gente vai trabalhando e vai ganhando essa sensibilidade. Quem quiser dividir comigo o que percebeu, por gentileza, pode escrever. Eu não vou escrever o que percebi por enquanto para não influenciar, mas eu vou falar em breve. Ai, ai. Percebeu a angústia. Um arrepio do lado esquerdo. Tá. Só para saber, Marilde, você mora em prédio ou em casa? Claudinha, eu sei que mora em casa, né, Claudinha? Uhum. Vamos perceber assim agora. Você vai pedir ao seu prédio e à sua casa, apartamento, maravilha. Você vai pedir ao seu prédio, tá? Prédio, mais consciência, por favor. Claudinha, casa e arredores, mais consciência, por favor, porque eu acho que você tem uma casa que mora em cima ou embaixo, não tem isso? Então você fala casa e arredores, porque você quer que essa casa de cima fique consciente e a Marilde quer que o prédio fique consciente. Então vamos falar 7 vezes. Por exemplo, eu vou falar prédio e condomínio, porque eu moro num condomínio. Marilde, se você mora no condomínio, você fala prédio e condomínio. Claudinha fala casa e casa da vizinhança, né? Então vamos lá. Prédio e condomínio, mais consciência, por favor. No caso da Claudinha, minha casa e casa da vizinhança, mais consciência, por favor. Prédio e condomínio, mais consciência, por favor. A Marilde, que é só prédio, meu prédio, mais consciência, por favor. Meu prédio, mais consciência, por favor. 7 vezes, tá? Prédio e condomínio, mais consciência, por favor. 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 Tá. E eu tô sentindo o prédio de vocês também. Vocês perceberam? Entra em conexão agora com o seu prédio, Marilde, você com a sua casa e a casa de cima ou de baixo. Cláudia, percebe o que você sente agora?
Isso no início, gente, às vezes a gente demora um pouquinho, mas depois, conforme a gente vai fazendo, é rápido, sabe? Arrepio reduzido, tá? Olá, Selma. O que vocês vão perguntar? Vocês vão perguntar: aqui tem espírito de vício? Aqui no meu prédio, ou no meu condomínio, ou na minha casa. Espírito de vício não é só de droga, não, gente. Às vezes as pessoas têm vício em remédio. Tem remédio que abre o campo igual droga, tá? Então você vai perguntar: aqui tem espírito de vício? E percebe. Oi, Magna. Boa noite, querida. Eu já estou fazendo os exercícios, mas você pega, tá? Eu fiz uma conexão antes. O que vocês sentiram? Tem espírito de vício? Não é a casa de vocês. É o arredor de vocês. Você pode ter chegado agora, mas se conecta com o arredor, arrepiou. Perfeito. Então já sabe que temos. Pergunta assim: tem espírito de briga? Pergunta: tem espírito de briga? O bom desse trabalho é que vocês se tornam uma bênção para a vizinhança, né? E vocês, com isso, ganham luz. E arrepiou maior, tem espírito de briga. Marilde, depois você me responde se você quiser. Pergunta assim: tem espírito de dívida? Dívida financeira, tá, gente? A Cláudia arrepiou o espírito de vício, espírito de briga arrepiou maior, Cláudia nenhum sentimento. Tá. Pergunta assim: tem energia de inveja enviada? Nossa. Nossa, muita energia de inveja por aqui. Ai. Qual você se sentiu desconfortável em qual, meu amor? E também é muito legal, gente, às vezes, a gente entender que a gente se sente desconfortável porque a gente está percebendo uma energia, não ter medo, entendeu? Que a gente vai ter ferramentas para parar o desconforto. Cláudio, você percebeu o sentimento de energia de inveja? Marilde também. Marilde se sentiu desconfortável em que momento? Porque eu já fiz várias. A dívida. Tá. Uma pressão e um pouco de arrepio. Tem entidades que não são contribuição? Pergunta. Tem entidades que não são contribuição? Inveja, entendi.
A última pergunta Magna, se você quiser fazer, mesmo não tendo participado da sensibilização do início, pode tentar. Oi, Lu Vieira, tudo bem? Alguém percebeu a entidade que não é contribuição? Então já sabe que tem entidade que não é contribuição. Aí você pergunta, tem demônios? Olá, tudo bem? Aí você pergunta, tem demônios? O que é importante, gente? A gente entender que a gente não vai mexer no livre-arbítrio do outro, no sentido assim, o outro está criando uma realidade para ele que às vezes atrai entidades, espírito de vícios. Eu não vou fazer o outro parar de ser viciado, eu não vou fazer o outro parar de ser alcoólatra, parar de ter mania de remédio. Eu vou elevar a vibração da minha casa e do meu edifício, da minha coisa. Isso é importante. Eu vou tirar essas energias demoníacas, mas não tem como. A vida é uma dinâmica, não tem como você falar assim. Por isso que eu resolvi ensinar. Porque não existe como você falar assim, o teu condomínio, você tá aí. Não, eu vou e limpo, entende? Mas eu não tenho, no meu edifício ninguém tem demônio. Mas já teve. E já teve mais de uma vez. E ao elevar a energia e fazer um trabalho de expulsar demônio, o vizinho foi embora. Já foi 2 vizinhos embora. Mas 3 vizinhos embora. Não fica. Então, assim, mas o condomínio em si, eu não posso me meter na vida dos outros prédios. O que eu posso fazer é levar a energia do meu condomínio. Mas aqui no meu prédio eu não aceito. Eu deixo claro. Tem gente que não concorda. O problema é de quem não concorda. Prédio meu, casa é minha, no meu prédio não fica com demônio. No meu prédio não tem. Felizmente tem um ferro velho em algumas casas, em frente de casa, que tem vários carros parados. Mas é muito importante, Cláudia, você perceber que você não está morando aí ao acaso. Você estava nessa sintonia de coisas paradas. Aonde? Em todos os lugares que você para a sua vida. Em todos os lugares que você está olhando as coisas que aconteceram velhas lá atrás, isso para a sua vida. Não existe acaso, entende? Quando alguma coisa acontece, eu falo, opa, por que eu arranjei esses vizinhos com demônios? Entendeu? Por que o que aconteceu na minha energia que esses vizinhos vieram? Então eu trabalho na minha energia e trabalho na energia do prédio. Então você tem que falar, aonde eu estou estagnada? Aonde eu estou carregando o meu ferro? Qual é o ferro velho que eu carrego dentro de mim que não serve mais? Quais são os pensamentos, crenças, sentimentos velhos que me param, que deixam a minha energia sem fluxo, estagnadas, entendeu? E aí você destrói, descria. E você vai fazer o quê? Então, quando a gente percebe como está, por exemplo, aqui tem muita energia da natureza, aqui é muita árvore, muita planta, muitas flores. E como é que é a casa de vocês? Cláudia, isso seria ótimo. Marilde, seria ótimo. Magna, seria ótimo. Aonde não tem natureza, fica mais fácil dos demônios ficarem presentes. E aonde tem natureza, você pode chamar os espíritos da natureza para morarem na natureza. Eu não estou aprisionando os espíritos da natureza, mas eu chamo as fadas, eu chamo os gnomos, eu chamo os espíritos da natureza para morar nas minhas plantinhas, para morar nas plantas do meu condomínio, para estarem elevando a vibração, porque assim, os espíritos da natureza moram onde? Onde tem natureza, gente. Então é importante, muita gente tem preconceito. Hoje em dia está uma coisa assim dos evangélicos e muitas vezes o católico e achar que tudo é Jesus, tudo é Jesus. Sim, é Jesus, Jesus é lindo, Jesus é o nosso irmão mais velho, mas existem N espíritos, gente, e as pessoas têm um preconceito muito grande.
Jesus falou, farei coisas iguais ou maiores. Por que a gente não faz? Porque a gente não acredita. Porque a gente fica cheio de ideia. Entende? Você tem problema no dente, vai aonde? Dentista. Tem problema nos olhos, vai aonde? Oculista. Tem problema no osso, vai aonde? No... Esqueci. Ai, que ótimo. Mas tem no teu prédio? Tem no teu prédio? Porque assim, você pode convidar os espíritos da natureza, eles moram na minha plantinha. Aí, de vez em quando eu viajo, eu aviso a elas, vocês vão ficar 15 dias, já ficou 3 semanas sem tomar água, sem molhar. Falei, vocês não vão morrer, vocês vão ficar... Eu jogo energia. Falei, trabalha a energia, não morre, gente, só quando tem que morrer. Depois da nossa limpeza, comecei a ter plantas. E depois de limpeza passada, ganhei 2 plantas, inclusive uma pimenta. Ah, que ótimo! Porque é bom ter... O meu condomínio, o meu prédio não tem planta, mas o meu condomínio tem muita planta. Entendi? Você pede espíritos da natureza para morar no vaso. Entendeu? E quem mora em casa, bote planta na casa, gente. Bote, isso protege. Muitas vezes o impacto vem para você, pega no bichinho ou pega na planta, né? Eles pegam o impacto de energia que te enviam. E você, quando pede para morar, botar os espíritos da natureza morarem nas tuas plantas, as tuas plantas elevam mais a vibração. Entende? Então, vocês começarem, por exemplo, aqui são 17 blocos em um condomínio. Então, eu boto, de vez em quando eu dou um comando. Eu boto um sol das mais altas dimensões em cima de cada prédio. E boto um sol das mais altas dimensões em cima do condomínio. Imagino, mas aí eu expliquei para vocês. Por causa da energia do planeta, o sol das mais altas dimensões não está durando muito tempo. Não é que você está fazendo um trabalho errado. É porque nós não temos uma energia coletiva ajudando. Então você pode pensar assim, quando você percebe que tem uma energia que é de demônio, você fala assim, pelos próximos 21 dias eu vou botar, todo dia dá um comando, eu vou botar um sol das mais altas dimensões em cima de cada prédio que tem aqui, em cima do meu condomínio, e que derrame a luz do divino. Pum! Isso, não foi nem um minuto, gente. Começar a elevar. Agora, tem algumas limpezas que eu vou falar na coisa fechada, para não criar ponto de vista também, porque isso é um trabalho, entendeu? Porque, tipo assim, o que acontece? Importante. O outro está escolhendo ter demônios na vida dele, na casa dele, o problema é dele. Ah, meu outro é minha mãe, meu outro é minha irmã. Gente, nós temos caminhada espiritual diferente. Você é um convite, você não é uma imposição. Tudo que impõe é mais energia baixa. A luz te dá total liberdade. Atenção, Deus deu livre-arbítrio para que você escolha o teu caminho. Ele não te impõe nada. Faça um pacto negativo com as trevas, você está ferrado. Ele vai impor você. Então, entenda que você está trabalhando na luz, não é para você impor uma realidade, é para você ser um convite. O que é ser um convite? Você ser tão feliz na sua vida que você convida outras pessoas a serem felizes. Você vai ter desafios? Lógico que vai ter. Eu não estou falando meu pai caiu, que eu fiquei gripada de nervoso? Sim. Mas você busca elevar a energia para lidar com isso da melhor maneira. Você é humano, passa momentos difíceis, mas isso é assim. Então, gente, o que acontece? A primeira coisa, quando a gente trabalha, é para que eleve a energia daquele prédio. Você imagina que a luz está se derramando em cada parede, cada escada, no elevador, em cada chão, em cada degrau. Você vai derramando isso, sabe? Em cada casa. Aquelas casas que permitirem que a luz entre. E você vai elevando. Uma outra coisa que eu aconselho também é vocês ouvirem o Pai Nosso em aramaico. O Pai Nosso em aramaico é maravilhoso. Maravilhoso. A gente não precisa entender, mas é uma vibração muito alta. Você bota para tocar com a intenção que isso reverbere em todo o seu prédio. Fala,
eu vou botar esse Pai Nosso, pode botar para dormir até. Tem uns que tem horas maiores, bota um pouquinho baixinho. Não precisa estar perto de você, gente. A vibração vai, entende? Você dá, tudo é intenção. Eu boto esse Pai Nosso em aramaico para elevar a energia do meu prédio, entendeu? E aí, importante fazer um tempinho, né, gente? Não é? De repente o prédio tá lá cheio de cacareco, a casa tá lá cheia de cacareco, tem em frente uma vizinhança perto, não quer que em um dia tudo mude. Vamos ser maduros, né? Tem esse ferro velho, bota a luz nesse ferro velho. Vê, por que esse ferro velho está querendo me ensinar? Que esse ferro velho mostra que eu preciso mudar? Gente, quando aconteceu, eu sempre tive muita sensibilidade espiritual, né? E aí, o que acontece? Às vezes já aconteceu assim, a gente alugar a casa para temporada, né? E eu era mais nova, hoje eu faria uma limpeza, mas eu era mais nova. Meus pais, eu era adolescente, tipo 17, 16 anos, meus pais alugavam a casa. E antigamente, a gente podia sair nas férias e ficar mais tarde até na rua, e chegava, e a gente alugava, às vezes, lá em Muri, Teresópolis, Petrópolis, sabe? E uma vez eu cheguei, tava com fome, fui fazer, eu lembro até isso, era meia-noite e pouco, eu tava fazendo misto quente com café. Eu tava na cozinha, e sabe quando você viu que alguém sentou na mesa? Eu não tava olhando assim, eu vi que alguém sentou. Aí eu falei assim, quer um misto quente com cafezinho? Pensei que podia ser meu pai ou minha mãe. Eu tô fazendo um lanchinho. Ninguém respondeu nada, eu olhei. Aí quando eu olhei, era um homem de barba branca com chapéu de gnomo. Eu dei um grito, e ele se assustou, entrou pela parede, sabe? Aí eu gritei mais ainda. Aí, é ruim? Não, não é ruim. Espíritos da natureza não são ruins, mas a gente às vezes tem que saber lidar com isso, e às vezes até hoje eu me assusto. Imagina se hoje, vendo tanta coisa que eu já vi, percebendo tanta coisa, eu me assusto. Então aí, o que acontece? Aí eu comecei a rezar, né? Hoje eu faria diferente. Hoje eu limparia a casa, a gente vai para tal lugar. Já faria uma limpeza na casa. Vai viajar para tal hotel. Já faria uma limpeza no hotel. Já tacaria um sol das mais altas dimensões. Vou pegar um avião em tal horário. Já limpo o avião. Já tá com o sol das mais altas dimensões. A ideia não é esperar a bomba explodir. A ideia é prevenção. Prevenção. Tem coisas que você tem que passar que podem ser suavizadas. Por quê? Porque você trabalhou, às vezes vinha uma coisa bem pesada. Você trabalhou energia, você recebe o impacto de uma maneira muito menor. Por isso você agradece. Eu agradeci muito, porque meu pai com 92 podia ter sido bem pior dentro do que ficou todo machucado, mas podia ter sido muito bem pior. Então, obrigado pelas proteções, obrigada, entende? Então, exatamente, a gente às vezes pensa assim, nossa, mas isso aconteceu. Gente, a gente não vê o todo, podia ser bem pior as coisas, então agradeça. Mas a ideia é, não espere acontecer, comece a se precaver. Não precisa gastar horas. Quanto mais você treina, por exemplo, se eu quiser eu sinto a casa de um, a casa de outro, mas isso é treino, né, gente? E você vai ter esse treino também, de você perceber a energia. Minha empresa está fluindo? O que acontece na minha empresa? O que eu posso fazer pela minha empresa para que a coisa flua de maneira melhor? Entende? Então você fazer essas limpezas. E isso é legal, gente, para que você fique com o teu músculo de percepção melhor e você facilite o fluxo de energia da sua vida. Porque eu falo, peraí, por que eu estou com dificuldade de dormir? Peraí, por que está acontecendo? Entendeu? Eu percebo as coisas e eu atuo em cima das situações. Então, você se torna uma pessoa co-criador. O que é isso? Você co-cria a vida que você quer. Você não deixa só que as colheitas venham sem você se responsabilizar. Entende? Tô andando na rua.
parecia um rato passando. Eu, opa, que tem aí? Eu sou assim. Quem tá querendo me roubar? Quem tá querendo me passar a perna? Rato é uma coisa que sai do bueiro, uma coisa oculta, uma coisa assim. Não quero matar o rato, não quero, mas observar o símbolo. Ah, chegou um filhote de beija-flor. Opa! Que energia elevada que eu tô para vir um filhote de beija-flor para eu cuidar. Então observa os sinais, mas a vida é dinâmica. Não é porque eu tô aqui ensinando isso que às vezes minha energia não cai. A gente é dinâmico, né? Bem-vindo quem tá chegando. Então, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Quem tá chegando agora não entendeu nada, né? Mas pode assistir depois. Vou convidar quem não me segue, me seguir e saber sobre essa limpeza linda. Que a ideia é ensinar o seu perceber, vocês caminharem, sabe? E lembra, gente, limpar. Meu filho tá indo viajar para a Austrália. Limpa o avião do filho. Minha filha tá indo morar no seu... Limpa a energia da filha. Fica ligada na energia, sabe? Fica ligada na coisa. Opa, minha casa tá esquisita. Limpa, gente. A gente precisa, de vez em quando, escova os dentes tudo certinho, mas de vez em quando precisa ir no dentista fazer limpeza, ou ainda assim pintou uma cárie. Pois é, escova os dentes tudo certinho, mas às vezes acontece. Então a gente tem que ter essa ideia dinâmica da energia também. E isso não é ruim, sabe? Isso significa só... E não precisa ser coisa que você pare horas, se preocupe. Você vai se ocupar, não se preocupar, sabe? Amor, alguém quer fazer uma pergunta? Vocês estão caladinhos? Eu vou ensinar, todos têm poder de sensibilidade, gente. Eu já abri com o meu, né? Mas todos, eu vou ensinar vocês a limparem. Exatamente. Eu já estou ensinando, ó, eu já ensinei o sol, eu já ensinei o coisa em aramaico, Pai Nosso em aramaico, tudo isso é parte da limpeza. As coisas mais profundas eu vou ensinar dentro de um curso. Até porque, mesmo sendo coisas que eu percebi com dons, isso teve um custo grande. O que é o custo? Eu era tão sensível de perceber as energias de tudo, fiz terapia, fiz muito cursos para tentar aprender a lidar com essa sensibilidade, porque eu percebia pensamento, entidade, tudo ao mesmo tempo, minha cabeça era muito doida. Então, eu tenho esse eixo hoje à custa de muita ajuda do mundo espiritual. Graças a Deus eu sempre acessei o mundo espiritual da luz, que sempre me dava direção. E também de como eu sou matéria, eu fui trabalhar a matéria, sabe? Fui trabalhar como lidar com isso e tudo mais. Então, ai, que bom! E vai ser 147, gente. Vai ser um preço maravilhoso. E a ideia é vocês aprenderem. Quando você foi sentir, botar o sol, sentir escuridão. Então tem alguma coisa aí em você que você está com dificuldade de acessar um sol das altas dimensões. Tem alguma energia que pode estar presente, dificultando você de acessar um sol das mais altas dimensões. Entende? Então o que você faz? Bota Pai Nosso em aramaico. Entendeu? Isso foi legal, obrigada por você trazer isso, porque às vezes a gente ainda não está conseguindo. O que é isso, gente? Às vezes sentimento de raiva, sentimento de mágoa, sentimento de não perdoar. Eu não perdoo porque eu sou boazinha. Eu volto e meia falo, meu Deus, às vezes eu vontade de dar na cara de umas pessoas, mas eu não faço isso nem energeticamente. Por quê? Porque eu quero vibrar alto, tá? Eu sou humana, aceito meu sentimento de raiva, aceito meu sentimento de frustração, mas eu dou um tempo durando. Depois eu libero ele, porque eu sei que isso vai cair minha vibração. Ou porque podem ter enviado uma energia e de uma certa maneira eu estava com meu sistema imunológico em baixa, imunológico espiritual, né? Em baixa e isso pegou.
Então, quando você está com dificuldade de imaginar um sol das mais altas dimensões, bota teu nome no papelzinho, bota o seu celular tocando essa música em cima do teu nome e vai trabalhando, trazer o sol das mais altas dimensões. Mas não dá significância, atenção, não dá significância. O que é isso? O divino é muito maior do que qualquer treva. O que acontece é que muitas vezes a gente precisa persistir, mas o divino é muito maior. Ele é o Todo-Poderoso, gente. Ele é tudo que é. Então, ele está disponível. Então, a gente observa e a gente trabalha na gente, trabalha externamente, mas sem dar, assim, significância, sem dar poder àquilo que está atacando a gente. Tudo bem, às vezes ataque, a gente passa umas grandes dificuldades, mas ok, é uma parte do aprendizado e o divino vai nos proteger. Essa é a crença. O divino sempre está com a gente. Sempre. 24 horas, 7 dias na semana, 31 dias no mês, até no ano bissexto ele está presente, esperando você convidar, porque ele não impõe nada. Todos os sentimentos que possam estar me afastando do divino, eu destruo e descrio. Ferro velho, tudo ferro velho que eu carrego, que me afasta da luz, eu deixo o ferro velho, vendo esse ferro velho, sai. Entendeu? Deixa o ferro velho, sai, se abre para uma energia nova no mês de agosto. Se abre para essa luz. Sei que tem pessoas que são sem noção, magoam. Sei que a gente passa coisas difíceis na infância. Que tudo isso seja para dar um trampolim de consciência na gente e a gente tenha mais abundância, mais harmonia, mais orgasmo, mais beleza física, mais dinheiro. Entendeu? Tem que pensar assim, gente. Não vai ficar... Que é isso que as energias chatinhas querem. Entendeu? Então, amores... Já tá aqui, ó, no meu LinkedIn, no meu perfil, você clica, já tá lá o meu limpeza energética de ambiente no Hotmart. Já tem um videozinho lá de boas-vindas, mas eu não liberei o resto porque eu vou liberar a partir do dia 10, entendeu? Mas devo fazer mais uma live, não sei quando. Vou ver certinho, porque eu trabalho, faz um monte de coisa, tem que ver paz e isso, aquilo, mas tudo bem, vai dar para ser. E, amores, bota em prática. Mesmo quem não quiser entrar, eu acho que é uma grande oportunidade, porque eu ensino esses passinhos que são pequenos, mas vão fazendo a diferença. Eu vou ensinar a limpar demônio, entidades vícios. Lembrando, vocês vão limpar da casa da vida de vocês. Vocês não vão se meter na vizinhança. Porque a gente não tem que se meter no livre-arbítrio do outro. A gente é o convite, a gente não faz magia negra. Magia negra é se meter no livre-arbítrio do outro, entendeu? Isso é muito importante, gente. Magia negra é achar que você sabe o que é melhor para o outro. E às vezes a queda do outro é que vai fazer ele evoluir espiritualmente para buscar uma consciência maior. Então ele precisa passar por aquilo. E às vezes ele desperdiça uma vida mesmo. Então a gente só... é o convite e hora, tá? Ó, obrigada a cada uma de vocês que estão aqui comigo. Depois, quando eu baixar, marca os seus amigos, que eu acho que tem muita contribuição aqui, tá bom, gente? Beijo, beijo. Eu tô até melhor da gripe. Senti que foi bom estar com vocês, tá? Beijo, amores. Tchau.